Beleza, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui. Dentro do nosso processo de estudos da contabilidade, nós vamos estudar agora as contas contábeis. Fundamental. Então, assim, se você está um pouco cansado, um pouco desmotivado, já pausa isso aí, cara, e volta num outro momento. Por quê? Porque isso aqui é fundamental e nós precisamos estar, né, em alto nível, com um bom astral aí para aprender esse negócio, tá bom? Vamos com tudo então, contas contábeis. O que eu trouxe para você aqui de maneira bem objetiva, focada, sem muito mimimi, só o que realmente interessa. Primeiro ponto, o que são contas? Então trouxe já meio esquematizado aqui já, inclusive já escrito para a gente não perder muito tempo. São nomes que qualificam os elementos patrimoniais. Então nós estudamos lá que a contabilidade, ela controla o patrimônio. Como que ela controla? Então um mecanismo que nós estudamos na oportunidade, olha, ela se utiliza das contas contábeis. Então chegou o momento de nós estudarmos as contas contábeis. E nós vimos lá que o patrimônio tem um aspecto qualitativo, qual a qualidade, lembra lá do veículo de 500 mil, e o valor quantitativo. Então, qualidade, veículos, quanto? 500 mil. Então, as contas vão qualificar, são nomes que qualificam os elementos patrimoniais, veículos. E quantificam, então olha aí, quantificam por meio de saldos. Esses saldos podem ser devedores ou saldos credores. Importante, nós vamos detalhar muito isso aí agora na sequência. As entidades possuem certa liberdade na nomenclatura das contas. Então nós vamos estudar aí que uma das características do plano de contas é justamente uma flexibilidade. Por quê, pessoal? Imagina lá uma indústria, uma empresa industrial e uma empresa comercial. Óbvio que o plano de contas vão ser diferente. Na indústria nós vamos ter lá estoques em elaboração, por exemplo. No comércio não tem estoque em elaboração. Entendeu? Então o plano de contas, dependendo aí das atividades operacionais, é uma instituição financeira, ela vai precisar lá de algumas contas diferentes de uma indústria. Uma empresa financeira é diferente de uma empresa comercial, que é diferente de uma empresa industrial. Então, as entidades, de acordo com suas atividades, elas possuem uma certa liberdade aí na nomenclatura das contas. Tá? Mas isso é papo doutrinário, assim, é só para você ter uma concepção. Que não é assim algo, rígido ali, tem que ser esse plano de contas. Não. É vedada a utilização de designações genéricas. Então, segundo lá, o artigo 176, parágrafo 2º da Lei das SAs, ela fala que as contas podem ser agrupadas, vamos ver isso aí na sequência, e é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas, contas correntes. E aí eu te pergunto, por que é vedada a utilização de designações genéricas? Qual que é a lógica? Tem uma lógica. Por que é vedada a utilização de designações genéricas? Qual o objetivo da contabilidade? Lembra que eu falei que tudo está relacionado? Fornecer informações, eis o motivo de tudo. Olha aqui. Por que é vedada a utilização de designações genéricas? Ora, se o objetivo é fornecer informações úteis aos usuários, não é mesmo? Se o cara começar a botar lá contas correntes, diversas contas, o usuário vai ficar vendido, ele vai olhar assim, caramba, contas, quais diversas contas? Esse cara tá me enrolando aqui. Então, diversas contas, contas correntes, outros, inclusive, não é que não possa, mas tem lá, não pode colocar lá, tem 100 mil, aí outras, 90 mil, putz, tem alguma coisa errada aqui. Agora outros, R$1.000, tem uma certa margem de razoabilidade, nós vamos ver isso aí. Tá? É vedada, sim, a utilização de designações genéricas, nos termos aí do parágrafo 2º, artigo 176 da Lei 6404. Perfeito. Então essa é a definição de contas. Depois nós temos aqui o mecanismo de débito e crédito. Débito, crédito e saldo. Então, o mecanismo de débito e crédito é o seguinte.
Ele é baseado no método das partidas dobradas. E o que fala esse método das partidas dobradas? A todo débito corresponde um ou mais créditos, sendo que o total de débito é igual ao total de crédito. Quem disse isso? Frei Luca Pacioli, em 1494, em sua Suma de Aritmética, Proporção, não sei das onde ela. É um livrinho que marca, a primeira obra escrita que falou do método das partidas dobradas, lá na Veneza italiana. O Frei escreveu esse negócio aí, em 1494. Então ele falou o seguinte, método das partidas dobradas. A todo débito corresponde um ou mais créditos, sendo que o total do débito é igual ao total do crédito. Tá? Existem o método das partidas simples? Teoricamente sim, mas na prática, qual que nós vamos utilizar? O método das partidas dobradas. Então sempre vai ter débitos e créditos, lançamentos, registros, contas sendo debitadas, contas sendo creditadas. Perfeito? Muito bem. E aí sempre o total do que está sendo debitado vai ser igual ao total do que está sendo creditado. Eu posso ter um débito, um ou mais créditos, eu posso ter dois débitos, dois créditos, três débitos, três créditos, e aí nós vamos ver aí são tipos de fórmulas de lançamento na sequência do curso. Então, a todo débito corresponde um ou mais créditos, sendo que o total do débito, então todos os registros a débito, devem ser iguais aos registros a crédito. Fica tranquilo que a gente não vai ficar só nessa abstração teórica aqui. Nós vamos ver na prática e já na sequência. Então, o somatório dos débitos é igual ao somatório dos créditos, para quem gosta aí de fórmula matemática. Então é isso, somatório dos débitos é igual ao somatório dos créditos. Para cada débito existe um crédito correspondente. Pode ser um ou mais créditos correspondentes. Então esse é o famoso método das partidas dobradas, também chamado de método veneziano. Vamos incluir aqui, método veneziano. Por que veneziano? Porque o Frei lá estava na Veneza quando ele escreveu isso aí. Então, devido à origem do método. Caiu em prova já isso aí, cara. Método veneziano. Até que não faz muito tempo. Aí muita gente não sabia. É isso que às vezes acontece, O que eu falo? O cara vai lá num livrinho, aqueles livrinhos amarelos já, E ele pega lá, método veneziano. O cara achou legal, o examinador, e ele tava lendo lá, o livrinho, ele, vou colocar isso aqui na prova. Aí ele colocou método veneziano. Muita gente nunca tinha ouvido falar, principalmente quem não fez a graduação de contabilidade. Na contabilidade, o cara vai se ligar, cara, aquele Frei lá era da Veneza, partidas dobradas, faz sentido. Mas enfim, agora você já sabe que é o método veneziano aí, tá? Então é um método que tem centenas e centenas de anos. Natureza das contas. Então nós temos aqui, pessoal, 3 situações básicas que você precisa saber. Primeiro, ativos e despesas. Então os ativos e as despesas, eles possuem natureza devedora. Ou seja, aumentam a débito, aumenta a crédito. Professor, por que a natureza é devedora? Por que o ativo é devedor? Simplesmente o quê? Uma convenção. O Frei lá, quando ele estava em 1494, tomando sua cervejinha lá, escrevendo o livro, ele pensou, cara, eu tenho que definir aqui. Aí ele pensou assim, a partir de hoje a humanidade mudará. Por quê? Porque o ativo e a despesa vai ter natureza devedora. Então, assim, é convenção. Tem lá, cara, se você for lá mais nos livros doutrinários, vai ter cara explicando isso aqui, tentando fazer a lógica. Eu sou da linha, cara, que aceita isso aqui e deu, cara. Não fica tentando
Entendeu? Tem teorias violentas para você chegar numa loja. Não é que não tem, assim, entendeu? Mas assim, o custo-benefício é quase uma tese para chegar na lógica lá, que daí de contas, teorias personalistas, por que seria devedor, é um negócio, entendeu? Eu comecei a ler assim, não, eu vou aceitar isso aqui, Deus, não vai agregar nada na minha vida, tá? E vou ensinar desse jeito. Então, cara, é convenção. Para fins de concurso, então, não tem nem o que se falar. Depois, se você quiser discutir, vai lá para um doutorado e aí vai ver qual é que é das teorias das contas, né, as escolas, o porquê que é devedor. Mas assim, imagina que é o semáforo, até a gente vai colocar isso aí na frente. Como foi convencionado lá, que o vermelho é para parar, o ativo e a despesa, a natureza devedora. Então isso aqui você precisa memorizar daqui para frente no curso, tá? Então esse slide aqui, cara, tem que estar no teu resumo aí, né? Não necessariamente dessa forma, pode ser a tabelinha que a gente vai ver aí na sequência. Ativos e despesas, natureza devedora. O que significa isso? Quando possui a conta, ela possui natureza devedora, ela vai aumentar o seu saldo a débito e vai diminuir o seu saldo a crédito. Tá? Então, natureza devedora aumenta a débito, diminui a crédito. Passivos, receitas, patrimônio líquido, natureza credora. Então, ele vai diminuir o saldo, né, daquela conta de passivo quando a gente fizer um lançamento a débito, um registro nela a débito. E vai aumentar o saldo a crédito. Tá? E aí nós temos as contas redutoras, também chamadas de contas retificadoras. Quais são as contas redutoras? Nós vamos ter aí contas redutoras de ativo, contas redutoras de passivo e contas redutoras de PL. Não sei se vocês pararam para perceber ali que não existem contas redutoras de receita e de despesa. Professor, mas assim, nós estudamos até agora só definições de ativo, de passivo, de PL. O que são despesas, o que são receitas, eu ainda não estou por dentro. Fica tranquilo, vai chegar o momento de nós estudarmos aí definição de despesa e definição de receita. Nós estamos mais aqui no âmbito, né, da movimentação patrimonial, né? Vão aparecer os termos receitas e despesas, mas não é o momento, você não vai precisar, né, saber aí a definição de despesa, definição de receita, qual a diferença de despesa para passivo. É muito comum isso para quem está chegando. Pô, professor, qual a diferença da despesa para o passivo? Qual a diferença de uma receita para o ativo? Dúvidas bastante comuns. Mas calma. Eu sei que às vezes fica aparecendo aqui, você quer saber tudo de tudo. Calma, tudo ao seu tempo. Vamos nos concentrar aqui nas naturezas das contas. Tá? Não precisa saber a definição de despesa, não precisa saber a definição de receita. Muito bem. O que você precisa saber é que nós temos os elementos patrimoniais, que é ativo, passivo e PL. E os elementos de resultado, de desempenho, aí, que são as receitas e as despesas. Tá bom? Então, contas redutoras. Nós teremos para o ativo, para o passivo e para o PL. Muito bem. E essas contas redutoras, elas possuem natureza contrária. Então, conta redutora de ativo, ora, se o ativo tem natureza devedora, a natureza da conta redutora é contrária, então tem natureza credora. Ou seja, ela vai diminuir a débito e vai aumentar a crédito. Passivo e PL, natureza devedora, né? As contas redutoras de passivo e PL vão ter natureza devedora. Tá? Ou seja, vão aumentar a débito, vão diminuir a crédito. Perfeito! Então, assim, fundamental esse primeiro momento aí. Fechado? Então, nós estamos no momento teórico. Aí, agora a gente vai chegar no momento aqui que eu vou mostrar para vocês a lógica, né? Com alguns fatos aí. Olha aí o que o professor Sérgio Eudícibus, uma das grandes, né, sumidades, doutrinadores da nossa área contábil, ilustre, né, emérito mestre, aí falou: os leigos em contabilidade geralmente são levados a pensar que débito significa algo desfavorável.
e crédito algo favorável. Na realidade, isso não ocorre, pois tais denominações são, hoje, simplesmente convenções contábeis, com uma função específica em cada conta. Beleza, galera? Então, não é eu que estou falando, cara. É o professor Eudícibus, um dos caras aí da contabilidade. Quando eu nem era nascido, esse cara já devia ter o título de doutor, possivelmente. Né? Não peguei aqui o histórico dele, mas no mínimo mestre ele já era. Quando, eu nem tinha nascido. Então, assim, o que ele colocou aí, cara, no livro dele é perfeitamente. Os leigos em contabilidade geralmente são levados a pensar que débito significa algo desfavorável. Eu já vou mostrar para vocês por que ele está correto aí na sua concepção. E crédito algo favorável. Na realidade, isso não ocorre, pois tais denominações são hoje simplesmente convenções contábeis. Perfeito? Tem doutrinas que eu falei lá, correntes, que querem explicar isso aí, entendeu? O cara tá falando aqui que é convenção. Se ele tá falando, velho, vamos seguir a nossa linha aqui. Tranquilo? Por que eu tô falando isso? Porque teve aluno já no fórum que falou, esse cara aí tá maluco, que mané convenção, não sei o que. Aí a partir daquele... por isso que nós estamos sempre melhorando, inserir isso aí, velho. Pro cara falar, putz, não é esse maluco aí, cara. O cara tem chumbo grosso aqui. Aí nunca mais falaram, né? Depois que eu coloquei ali o professor e o Dícipos, putz, nunca mais ninguém falou desses negócios de convenções. Impressionante, né? Um argumento de autoridade. Você colocou ali, já era, acabou, velho. Nunca mais ninguém falou que não era convenção. Tá bom? Então tá aí, convenções contábeis. Foi o que nós falamos lá no primeiro bate-papo do curso, não é mesmo? Por que os leigos? E aí, pode ser que até então você era leigo, mas está deixando de ser, né? Por quê? Porque nós, durante toda a nossa vida aí, né, principalmente adulta, depois que você tem uma conta corrente, o que acontece? Você olha mais ou menos o extrato aí dessa forma. Eu peguei um extrato aqui de um banco do Brasil, né? E claro que eu adaptei aqui, né, com os valores. Mas é mais ou menos assim, cara. Eu coloquei até na fonte aí, né, que geralmente aparece nos bancos. Então aparece lá o extrato da conta corrente, né, bem assim que aparece. Muito bem. E aí o que nós temos aqui, pessoal? Vamos fazer uns rabiscos. Vamos olhar aí que em 30 de setembro, o que aconteceu em 30 de setembro? Nós tínhamos aí o saldo anterior. Eu coloquei zerado aqui. Beleza. Aí no dia 1º de outubro, o que rolou aí? O recebimento de proventos. Então coloquei ali, recebimento de proventos, R$15.000. Tranquilaço, né? Veja que no extrato ele nos indica aí que esses R$15.000, aqui ele indicou como um Czinho, ou seja, como um crédito. Por quê? Porque sob a ótica do banco, isso é uma obrigação com o correntista. Por quê? Porque você trabalhou, deu o gás lá 30 dias, o seu empregador depositou o seu valor, o seu direito, R$15.000 no banco. Então, o que acontece? Esses débitos e os créditos ali é sob a ótica da contabilidade do banco. O que o banco raciocina? Cara, caiu 15 conto aqui desse maluco. Se ele vir aqui agora, nesse exato momento, e sacar esse valor, eu tenho que ter 15 mil. Ou seja, é uma obrigação do banco para com o correntista. Por isso que ele coloca lá. Então, a visão do extrato, olha que legal, é a contabilidade do banco. Então, olha o que o professor falou lá, Geralmente nós somos levados a pensar que débito é algo ruim e crédito é algo bom. Por quê?
Porque a gente olha nesse extrato, cara, você já tá assim, com a mente automatizada. E quando vê um Czinho ali, caramba, que legal, velho, houve uma entrada aqui, putz, que coisa boa, um crédito na conta, né? Aí, pô, você olha assim, ó, Dzinho, caramba, velho, lascou, né? Você vê o saldo lá, Dzinho, porque você tá no negativo lá no final, né? Aí o que o banco faz? Pô, eu tenho um direito com esse cara aí, ele pegou do limite, tá R$ 200 negativo, ou seja, é um direito do banco. E direito é ativo. Ativo possui saldo devedor. Então o banco fala assim, ó, tá, meu querido, tá devedor aí? Ah, você tá me devendo. Então, por isso que quando tá lá saldo negativo no teu extrato, tá lá o Dzinho. Perfeito? Mas vamos acompanhar a movimentação aqui da tua vida aí nesse extrato. Depois, cara, você aí ganhou 15 conto, feliz da vida, de boa na lagoa, né? Saláriozinho bacana. Aí veio e pagou, né? Pagamento de título, 1.400. Então, você aí efetuou um pagamento, houve uma saída de recursos da tua conta. O que o banco fez? Ele debitou, olha, seguinte, cara, já 1.400 eu não te devo mais. Por quê? Porque eu paguei esse título e eu usei o teu recurso para pagar o título. Então não te devo mais 1.400. Então diminuiu o valor lá da obrigação do banco. Como que diminui a obrigação? Passivo. Como que diminui? Débito. Então o banco coloca lá um Dzinho. Show de bola. Perfeito? Então é isso. Então, vários pagamentos, né? Então, você pagou título, pagou o telefone, pagou energia elétrica, fez uma aplicação, transferiu para a poupança. Show de bola. E aí, no dia 6 de outubro, o que rolou? Ó, mais um Czinho aqui, ó. Então, aqui, ó, foram saídas, né, da conta. E aí no dia 6 houve uma transferência online, né? E você recebeu aí, houve mais uma entrada de recursos na conta. O que acontece? Aumentou a obrigação do banco com você aí, correntista. Crédito no extrato. Por quê? Porque é obrigação do banco. Ó, obrigação do banco em te devolver esses 15 mil aí. Quando você precisar pagar uma conta, quando você fizer uma transferência. Ó, obrigação do banco. Cara, aí você fez uma TED, né? Uma transferência eletrônica disponível. Show de bola. 8.500. Então o banco pegou o valorzinho e mandou. Ele diminuiu a obrigação com você. 8.500, depois teve um pagamento de título, pagou imposto, fez uma compra ali, né, na padaria, comprou ali os pãozinhos, beleza, R$13,65. E aí foi lá no dia 12 de outubro e fez um saquezinho de 1.900 para fazer um churrasquinho aí do final de semana. Ah, que tal, louco, velho, cheio do céu. Caco de churrasco, 1.900, é uma festa bombada aí, né? Então no dia 12 de outubro aí você aloprou, sacou para fazer uma grande festa aí, né? Para os amigos, beleza? Então, no final das contas, o que rolou aqui? Um saldo positivo seu, por isso que é o C. Por quê? O banco ainda, cara, ele te deve, obrigação do banco. Então o banco ainda te deve R$1.849,22. Olha aí, cara, com 15 mil reais você é feliz, velho. Pagou todas as contas, pagou lá, transferiu 8.500, provavelmente aí, né? Pagou algum bem patrimonial, algum, sei lá, alguma coisa de grande vulto, pagou título, pagou imposto, energia, conta,
transferiu, ó, investiu um pouco, que interessante. Fez lá os gastos, show de bola. E ainda sobrou R$ 1.849,22 no dia 19 do mês. Tá bacana ainda, né? Tem 1.800 ali para torrar no final do mês ainda. Então o banco te deve nessa data 1.849. Mas assim, por que eu coloco o extrato aqui? Para você ver que essa visão que nós temos aí, que crédito é bom, débito é ruim, para contabilidade, débito pode ser bom, débito pode ser ruim. Crédito pode ser coisa boa, crédito pode ser coisa ruim. Depende de qual movimentação. Tranquilo? Beleza? E essa contabilidade aqui do seu extrato bancário é a contabilidade do banco. Então, a partir de agora, você aí, principalmente quem não é formado em contabilidade, que nunca tinha estudado esse negócio do extrato aqui, você vai olhar o seu extrato de uma maneira bem diferente. Ok? Você vai sempre pensar assim, putz, o banco me deve aqui, né? Contabilidade do banco. Então, mais uma tarefa aí para você inserir, né, no seu cotidiano e na sua rotina. Então, sempre que pegar um extrato, você vai se lembrar desse negócio aqui. Por quê? Porque você precisa memorizar a natureza das contas. Que ativo possui natureza devedora, que passivo possui natureza credora. E aí você vai lembrar desses Czinhos lá do seu extrato, que são obrigações do banco. Se você depositou R$100 na sua conta, o que o banco vai pensar? Putz, cara, eu tenho obrigação de R$100 com esse cara aí. No dia que ele quiser sacar, eu tenho que estar com 100 conto aqui. Tá? Aí você sacou, opa, beleza, ele vai baixar a obrigação dele. Como que ele baixa a obrigação? Débito. Perfeito? Então usa o extrato do banco para esse primeiro momento de memorização. Logo, logo você vai ficar na massa. Ativo aumenta débito, ativo diminui a crédito. E aí, nesse primeiro momento, faz analogia com o extrato do banco. Lembra lá que o extrato é a contabilidade do banco. E você vai ser estupidamente feliz aí, tá? Então, isso aqui cai muito na prova. Entrada no ativo, bens e direitos, você vai debitar. Saída no ativo, bens e direitos, você vai creditar. Entrada no passivo, ou seja, um reconhecimento no passivo de uma obrigação, aumento de passivo. Como que você faz? Você credita. Saída no passivo, uma obrigação, você vai debitar. Despesas. A gente usa muito esse termo de apropriação. Então, contabilizar uma despesa é apropriar a despesa, é reconhecer como que aumenta a despesa, você debita. Receitas. Apropria, né? Reconhece uma receita, você vai creditar. Show de bola? Tranquilaço. Então, despesas, débito, receita, crédito, né? Nesse processo de apropriação. Bacana, galera. Bacana, bacana, bacana. Agora, galera, é o seguinte. Nós vamos fazer uma pausa. Você vai respirar, raciocinar aí, né? Porque eu sei que foi um impacto muito grande para quem nunca estudou contabilidade. É uma notícia, assim, devastadora na sua vida. Meu Deus do céu. Então, assim, para parar o estado de choque, o que a gente vai fazer? Né? É uma informação muito importante na natureza das contas. Então, respira fundo, vai lá, toma um cafezinho, dependendo do horário. Toma uma aguinha, respira fundo, dá uma arejada. E aí eu vou ficar te esperando aqui do outro lado, tá bom? Quando você quiser dar o play, a gente continua. Tá bom? Mas pausa aí, respira fundo e já já nós continuamos. E aí vou fazer na sequência o seguinte, nós vamos trazer alguns fatos comuns assim, né? E aí a gente vai fixar um pouco mais. Olha, compra à vista de um veículo, o que aconteceu? Ah, entrou um veículo. Então a gente vai fazer um raciocínio nesse processo de fixação aí do conhecimento. Mas isso é papo para o próximo vídeo aí. Valeu!